Amados alunos do terceiro ano, hoje nós vamos falar sobre a lição 18, a Igreja Cristã e Luterana. Antes de conhecermos especificamente as origens da Igreja Luterana, é preciso que conheçamos um pouco da história da Igreja Cristã, que é, por assim dizer, a pré-história da Igreja Luterana, uma vez que ela pertence e é uma igreja cristã. Por isso, queremos ver como iniciou o cristianismo. Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou aos seus discípulos a missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas e a promessa da ajuda do Espírito Santo. Após receberem o cumprimento dessa promessa no Pentecostes, os apóstolos cumpriam fielmente a sua missão. Como Jesus havia predito, eles foram perseguidos e vários apóstolos e cristãos foram martirizados, mortos por causa da sua fé em Cristo. O Império Romano, senhor do mundo da época, era o grande perseguidor dos cristãos. Imperadores como Nero, Calígula, Décio e Diocleciano torturaram e martirizaram muitos cristãos, jogando-os na arena dos leões, queimando-os vivos e matando-os à espada se não negassem a sua fé. Estranhamente, apesar das perseguições, a igreja cristã aumentava cada vez mais e ia se espalhando por todo o mundo. De fato, o sangue dos mártires foi a semente do cristianismo. No ano de 312 depois de Cristo, Deus deu alívio aos cristãos, fazendo com que o trono romano fosse ocupado por um cristão chamado Constantino. Cessaram-se as perseguições e o imperador cristão baixou novos decretos, beneficiando a igreja. O cristianismo foi oficialmente declarado a religião estatal. A partir daí, a igreja cristã se multiplicou assombrosamente sob a proteção do Estado. Mas, embora crescesse em quantidade, diminuía em qualidade, pois muitos pagãos aderiam ao cristianismo por interesses políticos, sem a verdadeira conversão espiritual. Com isso, começaram a surgir heresias de todo tipo e a infiltrar-se na igreja superstições e práticas pagãs. Com o crescimento da igreja, surgiram os bispos. Eles eram pastores de cidades maiores, que supervisionavam e orientavam as igrejas das cidades menores de sua região. Sendo Roma a capital do império, os bispos daquela cidade passaram a considerar-se superiores aos demais. Pouco a pouco foram aumentando a sua autoridade até ao ponto de serem chamados pais ou papa da igreja cristã, atribuindo-se a qualidade de únicos representantes de Deus e de Cristo na terra. Tinham influência até mesmo sobre príncipes e governadores, que lhes doavam terras e propriedades em troca de bênçãos e apoio político. Assim, o papado passou a dominar não só a religião, mas também a política. Movidos por seus interesses financeiros e políticos, prevalecendo-se de sua posição semidivina, os papas começaram a criar uma série de doutrinas falsas, tais como a transubstanciação da Santa Ceia, a adoração de relíquias e imagens de santos, o purgatório e as indulgências, que eram bilhetes que conferiam o perdão dos pecados àqueles que os compravam. A salvação por meio da fé em Cristo foi substituída pela salvação pelas boas obras, ou mesmo por dinheiro, comprando as indulgências papais. A igreja cristã estava quase completamente corrompida,
repleta de heresias e longe de Deus. O povo não tinha acesso à Bíblia e era mantido na ignorância sob as rédeas do papado, que à base de superstições e leis eclesiásticas absurdas garantia a condenação ao inferno àqueles que não obedecessem ao Papa e não praticassem as boas obras e obrigações exigidas pela Igreja. No dia 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben, na Alemanha, nasceu Martinho Lutero, um jovem que, contrariando a vontade dos pais, decidiu tornar-se monge. No mosteiro, Lutero vivia em angústias e desespero, porque nunca sabia se já havia feito boas obras suficientes para garantir o perdão dos seus pecados, conforme ensinava a Igreja. Quanto mais se penitenciava, tanto mais dúvidas e incertezas ganhava. Não possuía, por isso, paz de alma e via Deus como um severo juiz, pronto a castigar os pecadores. Em 1512, Lutero tornou-se doutor em teologia e passou a lecionar na Universidade de Wittenberg. Sendo um dos privilegiados a ter acesso a uma Bíblia, Lutero, guiado pelo Espírito Santo, descobriu a verdade do Evangelho e a paz de sua alma, lendo as palavras de Romanos 1,17. O justo viverá por fé. Então, compreendeu que o perdão e a vida eterna não são conquistados por nós mediante boas obras, mas nos são dados gratuitamente por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para perdão de toda a humanidade. Não podendo ficar calado diante de tudo que via, Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, fixou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg suas 95 teses contra os abusos da igreja e especialmente contra a venda de indulgências. Logo, esse conteúdo explodiu por todos os lados. Lutero então passou a participar de vários debates teológicos com autoridades civis e eclesiásticas que tentavam fazê-lo abrir mão da verdade e retratar-se de suas críticas à Igreja e ao Papa. Em 1520, Lutero foi excomungado pelo Papa e no mesmo ano queimou essa bula de excomunhão em praça pública, rompendo assim com a Igreja Católica Romana. Em 1530, foi escrita a Confissão de Augsburgo, que foi escrita por Lutero e Melanchthon, seu fiel companheiro. Esse documento traz um resumo dos ensinos luteranos. Pouco a pouco, o ideal da reforma da Igreja Católica que Lutero possuía foi sendo sufocado, e o reformador viu-se obrigado, juntamente com seus seguidores, a formar um grupo separado de cristãos que queriam permanecer fiéis às verdades bíblicas do Evangelho. Surgia assim a Igreja Luterana. Lutero morreu no dia 18 de fevereiro de 1546, após ter traduzido a Bíblia para o alemão popular e ter escrito inúmeras obras e tratados teológicos. Após a sua morte, os luteranos, que já eram em bom número, passaram a discordar em alguns pontos de doutrina. Para solucionar os problemas, foi escrita em 1577 a Fórmula de Concórdia. Em 1580, 50 anos após a publicação da Confissão de Augsburgo, surgiu o Livro de Concórdia, que reúne as confissões de fé da Igreja Luterana. Assim, iniciou-se a Igreja Luterana. Façam os seus exercícios e esperem então a continuação na próxima lição desta história da Igreja Cristã e principalmente da Igreja Luterana.